Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e a minha convidada de hoje é a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Vera Lúcia Barbosa. Secretária, agora há pouco a gente falou aí da violência contra a mulher, né? Da violência sexual. E como é que o homem pode entrar nesse combate à violência sexual, à violência física mesmo e psicológica contra as mulheres? Olha, a gente sempre costuma dizer que, de fato, isso que você lembrou é interessante porque a responsabilidade do enfrentamento à violência contra a mulher, que é um problema estrutural da nossa sociedade, e é um fenômeno que é crescente, não só na Bahia, mas no Brasil. E se você pergunta quais são as causas, pouco a gente vai identificar, é um problema educativo, cultural, e que a gente precisa superar esse problema. Aí não é só governo, aí é governo, sociedade, principalmente os homens, que a maioria das vezes são... E as mulheres, né, que normalmente criam os homens também, Isso. né? Tem campanhas interessantíssimas, Silvana. Agora mesmo, no dia 20, a gente entra nos 16 dias de ativismo, que é em função do incidente que aconteceu no Canadá, no dia 6 de dezembro, onde um maluco entendeu que o curso de engenharia não podia ter mulheres e tinha mulheres. Ele invade a sala, mata só as mulheres, os homens ficam e aí pronto. Então, em função disso, desencadeou um movimento interessante que se chama os 16 dias de ativismo, que começa dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional do Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e encerra no dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, campanhas interessantíssimas como essa a gente precisa estar expandindo também no nosso estado. Tem a campanha os homens pelo fim da violência. O ano passado nós fizemos uma ação interessante com os Filhos de Gandhi. Os Filhos de Gandhi abraçou a campanha da não violência contra as mulheres. E eles, no bloco, em plena avenida, propagavam a nossa campanha. Um mês depois, a gente lançou a campanha do Não Esconda, Denuncie, né, que em função também da legitimidade que o STF deu à Lei Maria da Penha, porque tinha alguns juízes que não implementavam a Lei Maria da Penha, e também nós tínhamos um probleminha na Lei Maria da Penha que só a mulher podia denunciar. E na medida que ela resolvia, ou o marido pressionava para ela ir lá retirar a queixa, ela ia lá, retirava a queixa e o processo acabava. Com essa alteração da Lei Maria da Penha, permite que não só a mulher denuncie, mas que outras pessoas denunciem. Por isso a campanha Não Esconda, Denuncie, e de fato legitimou a Lei Maria da Penha, que, diga-se de passagem, é uma das leis mais reconhecidas do mundo. Agora, secretária, e o abrigo para a mulher que é agredida? Porque muitas vezes, independente da classe socioeconômica, ela não tem onde ficar, ou ela não tem parente perto, ou ela ainda está envergonhada com os amigos, com as amigas, e ela precisa de um lugar, inclusive, que lhe dê mais segurança, talvez, do que a casa de um irmão ou dos pais. Veja, o esforço do governo do estado, nosso governador, quando ele assume o primeiro mandato, ele, antes de criar a Secretaria Estadual, ele cria já uma superintendência de política para as mulheres dentro da CEPROM, que é uma outra secretaria de governo, e no segundo mandato ele cria de fato a Secretaria Estadual. E desde o primeiro mandato, o nosso governo vem fazendo um esforço de constituição de uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, nós temos diversos centros de referência, nós temos 19 centros de referência, 4 núcleos de atendimento espalhados pela Bahia fora. Aqui em Salvador tem um centro de referência. Nós temos uma casa-abrigo, que aí neste caso, que a mulher não pode voltar para casa, ela está ameaçada de morte, fez a denúncia, o processo vai seguir, mas ela tem esse tempo para a justiça poder reagir. Então nós temos uma casa-abrigo que está instalada aqui em Salvador, não se pode revelar o endereço porque é um trabalho sigiloso e a gente precisa proteger essas mulheres que estão ameaçadas, mas tem esse serviço de abrigamento que um dos nossos desafios é ampliar, fazer com que tenha mais casas-abrigo, mas é um pouco o esforço do governo do estado nessa ideia de constituição dessa rede que vai das casas-abrigo aos centros de referência, que nós já temos diversos espalhados pelo estado afora, as delegacias especializadas
que a gente precisa. Claro. Na nossa Constituição nós já temos garantido que nas cidades acima de 70 mil habitantes é preciso que instale as delegacias especializadas. Nós ainda não chegamos nesse estágio, mas é um pouco do nosso propósito, do nosso objetivo, o nosso caminhar para isso. Hoje nós temos 15 delegacias especializadas no estado, 2 aqui em Salvador, para justamente esse esforço dessa composição da rede, nessa ideia de proteger essas mulheres, de fazer com que a gente tenha menos mulheres mortas ou nenhuma mulher morta, né, nem ameaçada, nem estuprada, enfim. Ainda falando desse segmento de violência, Carolina Rosa, apresentadora aqui do Band Cidade, tem um questionamento para a senhora de uma ação ilegal, mas que é a terceira mais rentável dentro da área de tráfico. O tráfico de pessoas é um assunto que tem se discutido muito atualmente. O que faz das mulheres baianas alvo dessas quadrilhas, inclusive internacionais? O que é preciso fazer para se fazer um combate efetivo e eficaz sobre esse problema? Veja, a gente estava acompanhando, inclusive, essa semana, uma audiência que a CPI fez aqui em Salvador. A CPI do tráfico de pessoas. A CPI do tráfico de pessoas, que é um problema seríssimo. E parabenizar o trabalho da CPI, porque teve audiência aqui, lógico, com o caso específico de Monte Santo, né, das crianças, o caso, né? Das crianças, do casal de Monte Santo que foram levadas para São Paulo, uma inclusive com 2 meses de idade, quando retiraram da mãe, e a gente discutia, inclusive, na audiência, como é que essa criança agora volta, porque a família que ela tem em mente é a família que, de fato, não é a família dela. Então, é um transtorno para a vida das crianças, é um transtorno para a vida dessa mulher, principalmente, e desse pai. Então, é um problema seríssimo que a gente está acompanhando de perto. As mulheres são vítimas diretas ou indiretamente do tráfico de pessoas, seja ele não específico, tráfico de mulheres, tráfico de pessoas, a gente também é vítima em todo esse desconforto. Nós fizemos uma discussão muito boa com a Secretaria de Direitos Humanos. O secretário Almiro Sena fez uma visita a diversos países que têm diretamente essa ligação e para onde vai as nossas mulheres quando são traficadas na Bahia e diversos outros estados, e nós estamos em fase de construção de um termo de cooperação com esses países para justamente garantir a essas mulheres, primeiro, a identificação lá, dar esse reforço e a volta delas, porque às vezes elas chegam em São Paulo, mas não tem como voltar, não conseguem chegar aos seus estados. Então, essa ponte que a gente quer terminar de completar através desse termo de cooperação está em andamento. Essa construção junto com as 2 secretarias, nós e a Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente, de fato, acompanhe essas mulheres e, sobretudo, não só elas ao retornar, mas a família toda, que também é envolvida, às vezes, e até mais do que as vítimas, que de fato são as mulheres. Já os avanços e os